Oi pessoal, aqui é o Tom e o vídeo de hoje é sobre um tema crucial para os fotógrafos de viagens. Esse tema é a interpretação da luz natural. Quem viaja com a travessia sabe que a gente faz o possível e impossível para deixar todos fotografando na melhor luz, chamada Golden Hour. Esse vídeo vai além disso. A gente vai falar sobre a Golden Hour e oportunidades e possibilidades que nós como fotógrafos temos que saber tirar proveito. Bem, gente, a Golden Hour é aquela luz bem cedinho, próximo do nascer do sol, a grosso modo 30 minutos antes do nascer do sol até 30 minutos após o nascer do sol, e de maneira análoga também no final do dia, meia hora antes do pôr do sol, meia hora depois do pôr do sol. É onde a luz é mais suave, onde você tem uns contrastes interessantes, mais texturas. A luz é quente, é uma luz dourada, por isso o nome Golden Hour, né? Ou hora mágica. Basicamente a gente persegue essa luz com muito afinco e não pode ser diferente. Só que o dia é muito maior do que isso. O tempo de Golden Hour é muito curto e a gente, por exemplo, numa expedição fotográfica, a gente sai muito cedo, 4, 5 horas da manhã do hotel e fotografa muitas vezes o dia inteiro, até o começo da noite. Com isso, se a gente ficar limitado somente a uma luz, a gente vai perder muita oportunidade. E esse vídeo fala também sobre outros momentos onde outras luzes são até mais interessantes do que a Golden Hour. Existe uma luz também muito conhecida por nós fotógrafos de natureza, que é a chamada Blue Hour. O momento que ela acontece é muito próximo do horário da Golden Hour. De manhã, um pouquinho antes de começar a Golden Hour, ou seja, em torno de 45 minutos até 30 minutos antes do nascer do sol, apesar de ter esse nome Blue Hour, mas a duração dela é muito curta. O pico da Blue Hour é como 15 minutos de duração, tá? E no pôr do sol, após o pôr do sol, você tem ali mais 30 minutos de Golden Hour e depois você tem ali mais uns 15, 20 minutos, que é essa Blue Hour. O nome já diz tudo, né? Blue, azul, é uma luz onde você tem o céu. Ele ainda não está muito escuro, não é aquele céu preto, e ele tem uma tonalidade azul que deixa em alguns tipos de fotos muito interessantes. Por exemplo, quando você fotografa cidades, onde as construções estão iluminadas por luz artificial, luz de postes, por exemplo, de rua. Um grande exemplo é a cidade histórica, ou até construções onde a gente tem em outros países castelos, edificações, onde sempre há uma iluminação pública mais ou menos coincidente com o pôr do sol. Essa luz artificial vai iluminar essa construção arquitetônica e o céu vai ficar numa tonalidade azul, como eu disse, que é bastante interessante. É o tipo de foto que tem que usar tripé, provavelmente você vai precisar de exposições mais longas, e ela é um exemplo de uma luz muito interessante que não é a Golden Hour. Um outro aspecto muito interessante diz respeito ao comportamento da luz nas diferentes estações do ano. Você já deve ter ouvido falar que no inverno a luz é mais bonita do que no verão, não é isso? Os dias no inverno têm uma luz muito mais suave, uma luz interessante, muito mais duradoura do que no verão. Vamos lá, deixa eu tentar explicar isso para vocês. Eu não quero entrar em detalhes muito a fundo, porque não é o nosso intuito. Mas um pouquinho de física vai bem agora. Vamos lá, vamos dar um exemplo, fazer de conta que isso aqui é o planeta Terra, tá? E aqui eu marquei de fora a fora, no centro, a linha do Equador, tá bom? Vamos lá, o Sol vai iluminar aqui e a Terra vai girar. A Terra ela tem um eixo levemente inclinado. Não sei se vocês lembram disso da aulinha de física. Talvez tenha muito tempo aí, para mim já tem muito tempo, mas eu tive que voltar a estudar isso para aprender um pouquinho sobre o comportamento da luz. Às vezes a gente acha que não é importante, mas é importantíssimo, gente. A gente entender como a luz se comporta, para nós que somos fotógrafos de viagem, natureza, é crucial. Vamos lá. Esse ângulo aqui, por curiosidade, é um ângulo de 23 graus, aproximadamente. Então, imagina só. Vejam aqui comigo, olha. O Equador está levemente inclinado para cima. O Sol está aqui. Esse hemisfério, que é o hemisfério norte, está recebendo menos luz do que o hemisfério sul. Dias mais longos no hemisfério sul, dias mais curtos no hemisfério norte. Dias mais longos significa que o Sol vai brilhar mais do que 12 horas. E dias mais curtos, que ele vai brilhar menos que 12 horas. No inverno, o Sol não sobe muito no céu.
por isso a luz é mais suave por mais tempo. Isso, na prática, para a gente, vai fazer com que a luz fique mais bonita, porque vocês sabem, né? O sol a pino, aquela luz mais vertical, torna a luz mais dura, menos interessante para fotografia de natureza. Outra coisa interessante, as latitudes influenciam isso. Imagina aqui, olha, de novo aqui, a laranjinha que é o planeta Terra. No Equador, mesmo a Terra tendo essa diferença de eixo aqui, a quantidade de luz que a Terra recebe tanto no inverno quanto quando ela gira lá atrás do Sol no verão, vai ter a mesma quantidade de luz. Porém, se você se distancia do Equador para o norte ou para o sul, você vai ver que na hora que a Terra vai girar, se for o inverno vai ter muito menos, aqui em cima, vai ter muito menos horas de luz e no verão muito mais horas. Ou seja, os dias são demasiadamente longos no verão e super pequenos no inverno. Se você pensa em países muito deslocados do Equador, como o caso de lugares como Islândia ou mesmo Patagônia, a gente na travessia faz expedições para esses lugares. Na Patagônia, por exemplo, em El Chaltén, no outono, você tem dias muito curtos. Lá o sol no outono nasce no começo de abril, nasce por volta de 8h30 da manhã. Olha que interessante isso. E ele se põe relativamente cedo, 5h30 da tarde. Com isso, muito pouco tempo de luz, o sol sobe pouco. Ele sobe ali aproximadamente 30 e poucos graus. Olha que interessante. O máximo que o sol vai ficar alto, isso meio-dia, 1h da tarde, é algo como isso aqui, é muito pouquinho, né? E se você pegar no auge do inverno, um exemplo aí para El Chaltén, o sol sobe a 17 graus, gente. Imagina só. Ou seja, a pior luz que você vai ter, onde o sol vai estar mais alto, lá no dia 21 de dezembro, na região de El Chaltén, vai ser 17 graus. Ou seja, a luz vai estar ainda incrível. Agora, uma completa exceção à regra da Golden Hour. Um momento onde a luz mais bonita é a luz onde o sol está a pino. Imagine que você quer fotografar aquele lago de águas cristalinas, azuis ou verdes esmeraldas, ou aquele rio cristalino, ou mesmo um mar. Se você fotografa bem ao nascer do sol, você não vai ter na sua fotografia aquelas cores bonitas, aquele verde, aquele azul bem saturado. Isso só vai acontecer muito próximo do meio-dia, ou seja, quando o sol estiver mais alto, mais a pino, tá bom? E aí aquela história, no verão melhor ainda, porque aí o sol, você lembra que eu falei? O sol sobe mais, você vai ter uma foto com muito mais efeito dessa água azul, que na verdade é o reflexo do céu. Claro que tem que ser um dia de sol, né? Não adianta ser um dia nublado, você terá esse efeito na sua fotografia. Então anota aí outro exemplo que você foge da Golden Hour. Outro tema interessantíssimo também, e às vezes até um pouco polêmico, eu vejo isso muito nas expedições que a gente faz. Muitas vezes o dia amanhece nublado, ou em algum momento acontece de o dia ficar bastante nublado, acontece muitas nuvens no céu. Muitos participantes ficam desestimulados, ficam pensando, poxa, não tem mais luz, acabou a luz, não vai dar foto boa hoje. Lê do engano, muitas vezes é aí que fica mais bonito. Porque, vamos pensar, aquele céu bem azul, sem nuvem, sem graça, não vai dar muita foto boa, né? Nuvens são importantíssimas na fotografia de paisagem. A gente tem um efeito de tridimensionalidade, profundidade de campo, tudo isso ocasionado pelas nuvens. E muitas vezes aquele céu bastante carregado, eu não estou me referindo àquela nuvem branca, sem nenhuma textura não. Aquelas nuvens mais fortes, nuvens de chuva, por exemplo. Na Amazônia a gente tem nuvens assim incríveis, é muito comum, nuvens bem cinzas. Regiões de montanha como tantos lugares, Nova Zelândia, Patagônia, nas Dolomitas da Itália. Eu tenho muitos exemplos de lugares onde eu presenciei cenas assim, que muitas vezes você tem uma foto muito mais interessante do que um dia de sol. Afinal de contas, um dia tempestuoso, um dia com nuvens de chuva, bem carregadas, com formatos muito interessantes, são dias muito mais raros e muito mais peculiares do que aquele dia simplesmente de céu azul, né? Então é muito mais difícil você repetir uma foto naquele céu dramático
do que naquele dia de céu simplesmente azul, tá? Lembrem disso, muitas vezes essa luz nublada produz fotos incríveis. Outra coisa também que acontece nesses dias às vezes o dia realmente não tem uma luz bonita, tá bem opaco e de repente, por alguma fração de segundos ou às vezes poucos minutos, entra uma luz muito interessante. Às vezes uma luz que ilumina um pico de uma montanha, por exemplo, ou um detalhe da paisagem. Essa luz aí, se você for hábil, se você estiver esperando, pronto para ela, você pode fazer uma foto muito incrível. É um momento, por exemplo, de usar uma lente teleobjetiva em dias nublados. Muitas vezes, se você pensar na paisagem como um todo, ela está, de certa maneira, monótona. Mas se você pensar em um recorte da paisagem que é feito pela lente teleobjetiva, né, talvez uma 300mm, algo similar a isso, você consegue pegar aquele facho de luz em determinado ponto que você gostaria, e aquilo pode fazer uma imagem incrível, onde numa cena para grande angular fosse totalmente sem graça mesmo, tá? Um outro exemplo aí para vocês de como aproveitar a luz natural em dias nublados e uma alternativa, na verdade, à Golden Hour. Eu quero aproveitar esse vídeo também para poder falar sobre um assunto que está interligado, e é o seguinte: quando fotografar? Em que época do ano fotografar? Isso faz muita diferença. Por exemplo, não adianta eu querer ir para a Patagônia fotografar as cores do outono numa estação que não seja essa, ou numa época onde você tenha passado esse efeito, ou onde esse efeito ainda não aconteceu. Tem o timing da coisa. O fotógrafo de vida selvagem, por exemplo, a gente tem uma expedição que a gente faz no Quênia, onde a gente fotografa o fenômeno da grande migração, que é aquele fenômeno super impressionante e incrível mesmo, que é que os animais migram do Serengeti, da Tanzânia, para o Quênia e depois voltam. É um movimento de migração circular que todo ano os animais fazem. Então você tem mais de 1,5 milhão de gnus, zebras, seguidos por predadores, leões, leopardos e vários outros animais, onde eles fazem essa rota anual migratória. E se você quiser fotografá-los, principalmente se você quiser fotografar aquela cena clássica onde os animais cruzam o rio Mara, por exemplo, os gnus e as zebras, e os crocodilos estão ali ávidos, ali há meses sem alimentar, e eles vão em cima desses animais, e é uma cena chocante, assim, é bem forte, mas para um fotógrafo de vida selvagem, é uma fotografia muitas vezes importante. Então tem que ser nessa época, você tem que saber em que época isso acontece. Por exemplo, lá isso acontece em julho, agosto, nesses meses é o auge da migração. Não adianta você não se planejar. Fotografia de paisagem, de natureza, de viagens, planejamento é crucial. Muitas vezes ele começa meses ou até às vezes mais de um ano antes da viagem. Por exemplo, no Brasil, vamos imaginar aí o Cerrado, épocas que você tem diversos tipos de florações de árvores, de frutos, época de chuva, época seca, a vegetação muda muito. Eu, por exemplo, moro na região da Serra do Cipó, em Minas Gerais, e estando aqui o ano inteiro, é um diferencial incrível que eu tenho para poder fotografar e acompanhar como o Cerrado se transforma ao longo do ano. Só para exemplificar a vocês, nos meses de novembro até março, principalmente, são os meses úmidos, de chuva. Tem a vegetação super verde, cachoeiras com muita água. Então a gente tem um tipo de fotografia que pode ser feito. Já nos meses secos, que vão de abril até setembro, outubro, apesar de você não ter vegetação verde e nem muita água na paisagem, você tem árvores que vão perdendo suas folhas, que vão tendo suas folhas amareladas ou vermelhadas, num efeito até um pouco similar ao outono nos países temperados, em menor quantidade, mas em alguns tipos de árvores, algumas espécies, você tem esse efeito muito forte. Você tem a coloração da campina, né, no mato, você tem algumas flores que só florescem, só ficam bonitas nessa época. Tudo tem que ser levado em consideração quando você escolhe um local para ser fotografado. Época a ser fotografada e região é super vital. Um fotógrafo que negligencia esse fator, ele fica à mercê da sorte. A gente com certeza não vai fazer as fotos que a gente quer, a gente tem que depender de ter dado aquela super sorte, né? Não é o ideal. Bem, eu queria terminar esse vídeo então, lembrando a vocês que disciplina e planejamento são peças-chave da fotografia ao ar livre.
Aquela foto incrível que você viu, ou seja no Instagram, ou numa revista, ou num livro, daquele fotógrafo que você segue, que tem um trabalho que você admira muito, provavelmente ele fez aquela imagem depois de muito planejamento. Acordar muito cedo, aproveitar a luz, seja ela principalmente a Golden Hour, que realmente é a luz principal, mas as outras luzes, como eu dei exemplo nesse vídeo, essa disciplina e esse planejamento para você poder aproveitar todas essas situações de luz e de locais e épocas do ano são vitais. Sem isso, o resultado do seu trabalho fotográfico vai sempre ficar faltando aquele algo mais, às vezes aquele passo que você poderia dar para tornar as suas fotos de ok a fotos muito boas. Essas eram as dicas que eu gostaria de dar a vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!